Feliz também pela vida. Jamile, lembrei, vou lembrar. Irmão Jamile, feliz de ver aqui também. Glória a Deus pela sua vida. Kelly também, que escutou aqui a Deus conosco, também tem um propósito. Hoje nós vamos trazer uma palavra de ensino, uma palavra escatológica, palavra dos últimos dias. Ela se encontra no livro do evangelista Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler alguns versículos aí, do versículo 31 até o versículo 46. 31 para 46, vai 15, mais 31, 16 versículos aí. Qual capítulo? 25 de Mateus, Mateus 25, vamos começar do 31, do versículo 31 até o versículo 46, vamos ler bastante referência hoje em Daniel, Zacarias, Apocalipse, Tessalonicenses, Filipenses. Vamos dar uma passeada pela Bíblia hoje. Hoje nós vamos falar sobre o juízo das nações. Deus é Deus de misericórdia, de graça, de perdão, de amor. Mas Deus também é Deus de juízo. E vai chegar um dia onde nós vamos ler aqui e vamos ver o contexto da palavra de Deus, onde todas as nações vão se reunir diante do Todo-Poderoso e vão ter que prestar conta de tudo que fez e de tudo que teve ao seu dispor e de que não fez também. Mateus 25, primeiro evangelho, versículo 31. Todos encontraram? O título é o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fostes ver-te? E fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, guarde isso, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes, o da esquerda, os bodes, para o tormento eterno, mas o justo, as ovelhas, os que fizeram para a vida eterna. Podeis tomar o teu assento, irmão. Glória a Deus por esta palavra. Glória
Deus que Deus nos deixou a palavra dele, irmão, escrita para alguns, até de forma, como eu posso dizer, obscura e de não entendimento. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite e nos reuniu para dizer, como já foi cantado, que Ele está voltando. A volta de Jesus, irmão, se dará em dois momentos. Primeiro, invisível, através do arrebatamento da igreja. E depois ele virá em glória, visível, para todo olho ver. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ele virá para arrebatar a igreja e levar o seu povo com ele. E depois ele virá como juiz para julgar a todas as almas, todos os anjos, os caídos e todos mais, quando nós vamos ver através desta palavra. O juízo das nações. Iremos falar nesta noite, irmão, sobre o juízo das nações. Hoje eu não sei quantos países existem na face da terra. Creio que mais de 1000, ou 300, 600, não sei quantos países eu estudei. Quantos países, quantas nações hoje, quantas confederações existem hoje, outras mais estão surgindo. Mas chegará um tempo que todas as nações que existiram, até aquelas que hoje já não existem, como alguns países deixaram de existir, todas elas comparecerão diante do juiz de toda a terra. Quando será este tempo? O que acontecerá até lá? Como será este julgamento? Jesus o anuncia em forma de parábola. Ele coloca essas nações ímpias como podes e outras nações, ou aquelas que ajudaram, como eu fiz menção de citar o versículo 40, os meus pequeninos irmãos, todas as nações que de alguma forma ajudaram a nação escolhida de Israel, serão tidas como ovelhas e colocadas do lado direito e trazidas para a vida eterna. E quem serão essas nações? E depois desse julgamento, o que virá? Um dos atributos do nosso Deus, irmão, é a justiça. E chegará o dia em que ela será feita para todos os moradores da terra, em todos os tempos. Anjos caídos, Satanás, todos hão de comparecer diante do juiz de toda a terra. A primeira referência, Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, Gálatas, Efésios, Filipenses 2, 10 e 11 diz assim. Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Chegará o dia que toda a língua, aquelas que blasfemaram, aquelas que abominaram, aquelas que rejeitaram, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado. Aleluia. Durante todas as eras, Deus tratou com os povos, tratou com o Egito, com a Síria, com a Babilônia, com os medos e com os persas, com os gregos, romanos e com o seu próprio povo, o Israel, a nação de Israel. Agora nós vamos para uma referência importante do livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 22 ao versículo 27, depois de Ezequiel, Daniel.
Daniel 9, 22 ao versículo 27. Daniel, irmão, além de tratar da história maravilhosa que conhecemos do capítulo 3, dos jovens lançados na fornalha ardente, capítulo 6, Daniel é lançado na cova dos leões. Mas Daniel, o capítulo 5 já traz a história, quando Nabucodonosor tem aquela visão, capítulo 3, perdão, aquela visão da estátua ali, já é história da humanidade. E o livro de Daniel também, Deus revela para ele o fim dos tempos, através das nações e através do tempo. Daniel 9, 22 ao 27 diz: e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída, olha isso aí, irmão, presta atenção. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7, 69. Matemática pura, quase não é que gosta de matemática. Aonde nós paramos? 69, né? Que é o versículo. Obrigado. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Obrigado, Jéssica. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha isso aqui, irmão. Versículo 27. É o fim dos tempos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora nós vamos entender isso. As 70 semanas de Daniel. Cada semana, uma semana são 7 dias. Então cada semana representa 7 anos. Bendito seja o nome do Senhor. Cada semana um ano. Então 70 semanas são 490 anos que a história iria trazer para que se cumprisse aqui, para o propósito que eu já vou falar para vocês. As primeiras 7 semanas, ou os 49 anos, é o período que sai a ordem do rei Artaxerxes para a restauração de Jerusalém e os seus términos. É o que ele diz aqui no versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o princípio, 7 semanas. Ou seja, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, e quando saísse a ordem do rei para a libertação, ia começar a contar as semanas, que seriam as 70 semanas de Daniel, 70 semanas proféticas. E os primeiros 7 anos seria a restauração do povo, a volta para casa. Aí entra Neemias, entra Esdras, a restauração do povo. As outras 62 semanas vai do término da restauração, que demorou 7 anos, até Jesus, que aí seriam mais 62 semanas, completando aí os 489 anos, restando apenas uma semana.
para completar os 7 anos finais, os 490. Vamos recapitular? Da volta do povo cativo da Babilônia para Israel, seriam 7 anos essa reconstrução. Quando o rei Artaxerxes liberou o povo para voltar, começou a contar. E aí, quando termina essa reconstrução, terminou a etapa de 7 anos. Dessa reconstrução para Jesus, são mais 62 semanas. Que aí serão o quê? 69 semanas. Mas são 70. Então falta uma semana. Então, esta uma semana que falta é o tempo da grande tribulação, que durará 7 anos. Que é o que nós lemos no versículo 27. Que é quando o anticristo vai firmar um concerto com muitos por uma semana, que são 7 anos. Mas na metade da semana, que é uns 3 anos e meio, ele vai quebrar esse concerto e vai com tudo para cima de Israel. E não só Israel vai sofrer, mas quem tiver na face da terra. Alguns creem, a maioria, que a igreja não estará mais na terra no período dos 7 anos. Que Jesus arrebata a igreja e que a igreja vai estar na glória e a grande tribulação, 7 anos, a igreja não vai estar aqui. Outros, poucos, minoria, como eu acredito, a igreja passará por parte da tribulação. Se não por toda, mas por uma parte dela vai passar. É o que eu interpreto, tanto da Bíblia quanto do Velho quanto do Novo Testamento, principalmente 2 Tessalonicenses 2, quando o anticristo vai se manifestar antes da volta de Cristo. Então, mas cabe a interpretação de vocês e a fé, estude a palavra, mas a questão aqui não é do arrebatamento antes, depois da grande tribulação. Esteja preparado, irmão, porque o que está escrito aqui vai se cumprir. Deus, aleluia. A 69ª semana já aconteceu, a 69 semana, que foi até o Calvário, até a morte de Cristo. Estamos aguardando o início da última semana, para completar 70. Então, como uma semana são 7 anos, é o tempo da grande tribulação. Entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estamos aprendendo junto aqui. Agora, qual o propósito das 70 semanas? Por que Deus mostrou para Daniel? E é naquele período que ele está orando 21 dias, a resposta não desce, ele tem a visão do fim, não consegue entender, ele começa a orar 1 dia, 2 dias, 10, 21 dias, a resposta já tinha vindo no primeiro dia, Satanás tinha segurado a resposta, e Deus mandou Miguel para guerrear, Gabriel passou com a resposta e trouxe para ele a interpretação das coisas que vão acontecer e algumas que já aconteceram. Um dos propósitos, irmão, das 70 semanas é cessar a transgressão e dar fim ao pecado. Deus dá um prazo, irmão, ao seu povo para voltar-se a Ele. Outro propósito, expiar a iniquidade, corresponde à primeira vinda de Jesus e à sua morte. Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados, que é Isaías 53:5. Outro propósito é trazer justiça eterna, é estabelecer o reino de Cristo através do milênio, que se dará após a grande tribulação, é selar a visão e a profecia, é o cumprimento de toda a profecia bíblica, é ungir o Santíssimo ou o Santo dos Santos, corresponde à segunda vinda de Cristo, forçando bilhões de pessoas a escolher entre Cristo e o anticristo. Está aqui, irmão, os propósitos. O pecado, irmão, vai ter um fim um dia. Tudo que é iniquidade, tudo que é ruim, vai ter um fim. Satanás um dia vai ter um fim. Não vai ser contra ele de lado, mas ele vai ter um fim. Vai ser colocado no seno dele e ele vai ter um destino final que ele não vai atormentar mais ninguém. Vai chegar lá esse tempo. E por isso que Deus revela para Daniel as 70 semanas. Porque Deus, irmão, trabalha com um tempo determinado. Salomão escreveu em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para o pecado. E há um tempo, irmão, que o pecado deixará de existir na face da terra. Glória a Deus. Daniel 12, versículo 11 e 12. Daniel capítulo 12, versículo 11 e 12. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá
1290 dias. 1290 dias, se você divide por 365, que é um ano, vai dar aproximadamente 3 anos e meio, que é o tempo da metade da grande tribulação. E aí Daniel continua dizendo: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer o período da grande tribulação, ou da tribulação, que é os 3 primeiros anos e meio, e os 3 últimos anos e meio, para completar os 7 anos, será a grande tribulação, o momento de maior ira do anticristo e de maior flagelo para quem estiver sobre a face da terra. A grande tribulação, irmão, como eu disse, será o período de maior crueldade por parte de Satanás, agindo através do anticristo e do falso profeta. Eu não vou ler, mas está em Apocalipse 13. Vai falar sobre o anticristo em algumas e também recebe o nome de a besta. A besta do Apocalipse vai ser uma pessoa, vão ser 2 pessoas. Alguns que interpretam acreditam que não vai ser uma pessoa que vai ser ressurreta, mas vai ser alguém que vai surgir dentre as nações, um homem, com poder, um demagogo, alguém que sabe conciliar todo mundo, que vai ser o governo mundial, e é o que está encaminhando no mundo. Nessa pandemia já tem surgido rumores, conspirações, reuniões para que um líder mundial governe sobre a face da terra. Isso é bíblico. Logo, logo isso vai acontecer. Aí fica para nós: vai ser antes do arrebatamento, vai ser depois do arrebatamento. Esteja preparado, irmão, todos os dias. Como eu digo, vá dormir preparado, levante preparado, vem para a igreja preparado, volta preparado. Tudo que fizer, irmão, esteja preparado. Porque a qualquer momento a igreja vai ser tirada da terra. O anticristo vai estar aqui, não vai? Como é que vai ser? Prepara-te, ó igreja, para se encontrares com o Senhor, meu Deus. A última semana das 70, pausada por nós gentios e continuada durante o terrível tempo dos 7 anos da tribulação que há de vir sobre toda a terra. É o que Daniel está escrevendo aqui no capítulo 12, que nós acabamos de ler no versículo 11. Por volta, irmão, do ano 175 a 164 a.C., depois de haver permanecido como tributário do Egito por quase 100 anos, a nação judaica caiu sobre o poder dos sírios no ano 198 a.C. E aí surgiu por volta deste ano, depois que Alexandre Magno, Alexandre o Grande, filho de Filipe, morreu, ele reinou 12 anos pela Grécia, conquistou muitos povos, muitas nações, foi grande mesmo na terra como rei, como um conquistador, mas ele morreu cedo, e com 12 anos de reinado ele morreu. E aí o seu reino foi dividido. E um dos que assumiu o reino foi Antíoco Epífanes, faz parte da história, e está até um dos livros apócrifos, de 1 Macabeus, não está na Bíblia, mas é um livro que não entrou no cânon, não é um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas é um livro que trata da história da humanidade. E esse Antíoco Epífanes, ele é um tipo de anticristo. Foi alguém cruel, irmão, com o povo. Ele odiava a nação judaica. Mas nós vamos chegar aqui no contexto da palavra que nós lemos, irmão. O juízo das nações. Antíoco Epífanes, ele incitou a helenização de seus domínios, pois odiava a religião judaica. Antíoco, irmão, ele destituiu o sumo sacerdócio, ou seja, acabou com o culto, acabou com a reunião, tem mais o culto sagrado judaico, o Shabá, a reunião solene, a Páscoa, acabou com tudo antes. Proibiu o sacrifício no templo, o sacerdote não podia mais sacrificar. Ele foi acabando com tudo, porque ele odiava a religião e a nação judaica. Estamos falando sobre o juízo das nações. Ele erigiu dentro do templo um altar a Zeus, que era a maior divindade grega. E a profanação do templo, irmão, chegou ao clímax no topo, quando ele predispôs a sacrificar um porco sobre o altar de Deus. Que coisa terrível e abominável para um judeu, que é o porco, o animal rejeitado por Deus para o povo de Israel. E aí Antíoco Epífanes, ele tem a ideia de sacrificar um porco em cima do altar
dentro do templo do nosso Deus. Fora outras coisas que ele levou, roubou tudo, ouro, a prata, ele levou tudo embora, os utensílios, né? As taças de ouro, as mesas com os pães, o castiçal de ouro, todos os utensílios do templo. A Arca da Aliança não sabe onde que ela estava, até hoje não sabe que fim não, aonde que está a Arca da Aliança, mas os outros utensílios do templo, o Antíoco Epífanes, levou tudo embora, bagunçou com tudo, e não parou por aí, ainda vendeu milhares de famílias judias como escrava. Aí até que Deus levantou Judas Macabeus para libertar o povo de Israel da mão deste tirano louco, sendo este Antíoco Epífanes um prelúdio do grande e verdadeiro anticristo que está para se manifestar. É essa abominação desoladora que está em Mateus 24 também, e está aqui em Daniel 12 e 11. Quando for tirada e posta a abominação desoladora, e o anticristo, quando ele começar a reinar na face da terra, é isso que ele vai fazer. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e 4. A figura do anticristo, 2 Tessalonicenses, está no finzinho, depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vem Tessalonicenses, primeira e depois a segunda. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Estamos falando da pessoa do anticristo, o homem iníquo, o homem da perdição, que irá se manifestar na face da terra e todos irão conhecer. Se a igreja não estiver mais aqui, nós não iremos conhecer na volta com Jesus. De uma forma ou de outra, nós vamos conhecer o anticristo, porque nós voltaremos com Jesus na sua segunda vinda e glória, quando ele vier com seus santos anjos, e os santos com ele somos nós. Então nós iremos com Jesus, depois do arrebatamento, depois de sermos coroados de glória de Cristo, voltaremos com ele para julgar, para esse julgamento aqui nós já vamos chegar. 2 Tessalonicenses 2 e 4, olha aí, está falando do homem do pecado iníquo, do anticristo. Vamos ler com 3 também. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Apostasia é aquela pessoa que crê e depois deixa de crer. Esse é o apóstata. Apóstata é você deixar de crer naquilo que você cria. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Olha aí, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, ó, a mesma coisa que o Antíoco Epífane fez, o anticristo vai fazer, irmão. Ele vai fazer um acordo de paz com Israel. O acordo vai ser de 7 anos. Ele vai começar com aquela amizade, aquela harmonia com Israel. Com 3 anos e meio ele quebra esse acordo, porque ele vai requerer a adoração para ele, porque ele vai querer ser Deus. Por isso o anticristo, não é que ele é contra Cristo, é que ele vai querer se passar por Cristo, ele vai querer ser Deus, mas não vai ser. A Bíblia diz que naquele tempo, se possível for, ele enganaria até os escolhidos. A crueldade é que ele vai ser tão grande, que a Bíblia diz que são apenas 7 anos, porque se fosse mais tempo, o povo não ia suportar. Tamanha assolação que vai ser na face desta terra. E ele vai se sentar no trono de Deus lá, ele vai se sentar no templo de Deus, que é Jerusalém, que ele vai até restaurar o templo, irmão. Vai restaurar o templo, vai restaurar a adoração, vai restaurar tudo, o culto. Depois de 3 anos e meio, ele vai realmente mostrar as garras dele. Vamos voltar para Daniel 12 e 12, que nós falamos da abominação desoladora, mas agora nós vamos falar do versículo 12, que é aquela diferença de dias. Depois de Ezequiel, Daniel 12 e 12. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel 12 e 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Como o tempo da metade da grande tribulação se dará em 1290 dias, se você subtrair pelo 1335, vai ficar 45 dias. Então, faltando 45 dias para acabar os 7 anos da grande tribulação, é quando Jesus volta pela segunda vez com os anjos, com seu exército e com a igreja,
para aí ele executar e começar o seu juízo na face da terra. Ele voltará com poder e grande glória. A igreja já vai ser galardoada, ou já teria sido galardoada no tribunal de Cristo. Jesus vem para pelejar e dar o escape para Israel. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás será preso por 1000 anos e começa pelo menos 2 julgamentos. A descida de Jesus, irmão, está em Zacarias 14, 1 e 4. Zacarias 14, versículo 1 e 4. Diz assim, ó: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Olha aí o versículo 2, ó. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha aí, ó, o tempo da grande tribulação. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade cairá para o cativeiro, sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Versículo 3, Zacarias 14. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha o capítulo 4 aí, irmão. Jesus vai descer de forma visível, com poder e glória. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus virá neste momento resgatar Israel pela segunda vez, quando Israel estiver acuada, quando as nações todas estiver com seus armamentos bélicos pesados, para poder exterminar Israel. Assim como Antíoco Epífanes se uniu com outras nações para poder acuar e destruir Israel, também o anticristo, da mesma maneira, ele acuará Israel para tentar destruí-la. Mas o Senhor Jesus raiará nessas nuvens com poder e glória, com seu exército, e defenderá, irmão, Israel. Ele não vai permitir que Israel seja destruído. Israel, irmão, é a menina dos olhos, é o povo escolhido. Por que Deus escolheu Israel? Não tem explicação. Deus escolheu, é o povo santo, é o povo dele, é o povo que ele defende, é o povo que ele julga. Só ele pode julgar Israel, só ele pode ferir Israel, nenhum outro pode. Ele permitiu e ele descerá para poder julgar quem fez tudo aquilo durante todo o tempo com Israel. E antes de julgar as outras nações, irmão, ele vai julgar o Israel primeiro. Está em Ezequiel 20, 37 e 38. Ezequiel 20, do 37 ao 38. Irmão. Nós somos privilegiados nesta noite, irmão, por esta palavra de ensino. Glória a Deus. Ezequiel 20, 37 e 38 diz assim. Essa palavra aqui é o juízo de Israel. Quando Jesus descer, vai livrar ele das mãos do anticristo, já vai lançar o anticristo no lago de fogo e enxofre vivo. Satanás ele vai prender, e ele vai começar a julgar, primeiro por Israel, porque o juízo de Deus, irmão, começa de dentro para fora. Assim, quando ele for julgar a igreja, vai ser do altar para baixo. Ezequiel 20, 37, 38 diz assim: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei de vós, dentre vós os rebeldes, e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Zacarias também, capítulo 13, versículo 8 e 9, também fala desse juízo de Israel. Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 13, versículo 8 e 9. Zacarias 13, versículo 8 e 9. O título é o pastor ferido, o juízo final e exaltação da igreja. Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo,
e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Vai chegar o dia, Deus vai julgar Israel. Mas é o povo dele, irmão. Israel, quando nós lemos o primeiro versículo de Filipenses 2, toda língua vai confessar, irmão. Israel vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Senhor dela. É o rei que ela espera, irmão. Por isso que o povo de Israel não aceitou Jesus, vindo de uma família pobre, sem reino, sem espada, sem nada. Porque eles esperavam um rei que viesse como Jesus virá na sua segunda vinda. Com cavalo, com espada, com exército para guerrear. E Jesus virá como eles esperam que Jesus venha na sua segunda vinda. Jesus virá para guerrear. Ele apenas vai pronunciar a palavra de juízo e vai aniquilar com o anticristo. E como faz o profeta na hora, irmão. E Satanás vai ser depois, vai ser guardado por juízo dele. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro, Jesus trata com Israel. E segundo, aí entra no contexto do que nós lemos, o juízo das nações. Bendito seja o nome do Senhor. O juízo das nações, irmão, será um juízo coletivo. Ou seja, o juízo das nações. Ele não vai julgar um líder, não vai julgar uma pessoa. Jesus vai julgar as nações. E é o que nós lemos aqui em Mateus 24 e 32, Mateus 25 e 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Ele vai reunir com a autoridade dele todas as nações. Joel 3, 1 e 2, ele fala desse juízo. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel 3, versículo 1 e 2, diz assim, ó: portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, olha aí, ó, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, olha aí, o juízo das nações, por causa do meu povo, olha aí, ó, por quê? Por causa do povo de Israel, foi oprimido durante toda a história, e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O versículo 11: ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos ao Senhor, faz descer ali os seus fortes. Versículo 16, Joel 3: e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Isaías também profetiza desse juízo. Isaías 34, 1 e 2 também profetiza sobre o juízo das nações. Isaías 34, versículo 1 e 2: chegai-vos nações para ouvir, e vós povos, e escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-os à matança. Ou seja, irmão, está perto esse dia que Deus vai congregar, que Deus vai reunir todas as nações diante dele, porque nada escapa diante dos olhos do nosso Deus. Aleluia! Nações, irmão, que se uniram contra Israel e a favor do anticristo e do falso profeta durante a grande tribulação. Um monte de nações, meu irmão, vai se unir ao anticristo, porque ele não vai conseguir. Em Apocalipse 13, né, começa a falar da besta, que ela surge e ela tem 10 chifres, ou seja, ela vai governar com aproximadamente 10 nações. Chifre quer dizer poderio, quer dizer governo na Bíblia. O livro do Apocalipse é simbólico, né? Tudo está escrito ali que é real. Vai surgir um monstro com 7 cabeças, com 10 chifres. Não, é simbólico. Quando fala que surgiu do mar quer dizer povos. Vai surgir do meio de um povo, de um país. Vai surgir um homem do meio do país. Que país que é? Ninguém sabe, ele vai surgir. Então alguns países vão entrar nesse acordo com o anticristo contra Israel. E essas nações aqui, ó, vão ser julgadas conforme Mateus 25, são os botes.
Nações, irmão, como a Babilônia, como a Roma, que é o berço da idolatria, da feitiçaria e todo tipo de abominações. Nações que, como a nação no tempo de Antíoco Epífanes, odiavam Israel e que se submeterão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Homens dessas nações que pensam que é grande, irmão, que dá ordem para matar, para prender, como prende e mata missionários lá fora. Isso não vai escapar diante do juiz de toda a terra, não, irmão. Não vai ficar impune essas almas desses missionários que têm morrido por amor à palavra do Senhor. Um dia Jesus vai se levantar no trono dele, irmão, e vai julgar todos os povos, todas as pessoas ruins, maléficas, malignas, pessoas que têm a maldade no seu coração. Elas vão comparecer diante do tribunal do Todo-Poderoso e vão ser julgadas diante dessas nações. Aleluia! Nada escape, irmão, diante do Senhor. Nações que se negaram a ajudar Israel. Olha aí, ó, no período da grande tribulação, que foi o que nós lemos, quando ele fala que teve fome, teve sede, que teve nu, teve preso. Irmão, Israel vai ser tão oprimido que ele vai procurar refúgio, irmão, em outras nações, e muitos vão fechar a porta. Essas nações que negarão ajuda a Israel, nações que não vão querer dar comida, que não vão querer dar abrigo, que não vão querer hospedar, vai ser lembrado, irmão, nesse tribunal aqui, ó, vai ser tido como pode, vai ser colocado à esquerda, vai ser apartado, e depois do juízo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Nações que oprimiram a Israel, nada escapará diante do juiz de toda a terra. Salmo 9,17, irmão, esse salmo aqui é muito forte, eu vou ter que ler com vocês. Salmos 9,17. Esse salmo aqui, quando eu li hoje à tarde, meu Deus, minha carne até tremeu, irmão. O juiz está vindo aí, irmão, se prepare. É Jesus, aleluia. Salmos 9,17, a profecia aí do salmista. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Um salmo tão pequeno, mas com um poder muito grande, que me fez ter um temor, irmão, e ter misericórdia dessas nações enquanto ainda elas não foram julgadas. Que esses povos se arrependam, irmão, porque os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aleluia. Nações, irmão, como a Alemanha, que de 1939, ainda no século passado, estamos no século 21, foi no século 20, irmão. Em 1939 a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, o líder da Alemanha, o Adolf Hitler, dizimou mais de 6 milhões de judeus, irmão. O menino do pijama listrado lá, aquele filme que você não quis assistir, trata de sair, não é? Já assistiu, né? Eu assisti. Mas não gostou. Não. Realidade, irmão. Realidade. Matou criança, matou negro, matou judeu, homossexual. E dentro de todo esse pacote que ele que julgava, irmão, quem tinha que morrer, quem tinha que viver. Que isso? Ele se achava Deus. Vai comparecer diante do juízo das nações também, senhor Adolf Hitler, para dar conta daqueles 6 milhões, aproximadamente, se não foi mais gente, que ele mandou para as câmaras de gás, que ele matou fuzilado, que ele matou de fome, que ele matou nos becos, nos guetos. Os horrores de Varsóvia também, tá? E tem muitos, a lista de Schindler. Tantos filmes tem aí para a gente assistir, para ver a história, e o povo de Israel oprimido. E até hoje são acuados, são oprimidos. Tem algumas nações aqui, ó. Nações como a Coreia do Norte, que encabeça a perseguição aos cristãos. Sri Lanka, Somália, Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Iraque, Irã, México, Colômbia, tá bom? Também persegue cristãos. Rússia, Polônia. Eu estava lendo hoje que também a França, a Espanha e Grécia também não são muito simpatizantes dos israelitas, não. Deixa eles, que no dia do juízo das nações vão se comparecer diante do juiz de toda a terra e vão ter que prestar conta. Bolívia, Cuba, Nicarágua, Venezuela também odeiam os cristãos e também perseguem Israel. Países que provocaram a diáspora, a dispersão do povo de Israel, da sua própria terra, como foi no ano de 70 depois de Cristo, foi até profetizado
que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derribada. No ano 70 da era de Jesus, já depois de Cristo, a Roma foi e tomou Israel, acabou com tudo, e o povo de Israel teve que sair, procurar abrigo em outros países. Os países que abrigaram, como o Brasil, que é um país de... Eu louvo a Deus, irmão. Eu louvo a Deus que eu sou brasileiro. E que é uma nação que apoia e que manda abrigo para Israel. É um país que acolhe Israel. É um país que ajuda Israel quando ele precisa. Porque é uma nação que tem que ser ajudada. Porque é o povo de Deus. Mas aqueles países que oprimiram, que fizeram como que os judeus se espalhassem, ai daqueles que perseguiram ou perseguem o povo de Israel. Nações que apoiam o aborto, nações que apoiam a homossexualidade, nações que apoiam o culto a outros deuses, nações corruptas que oprimem os seus moradores, líderes que se envolvem em escândalos, usurpam, maqueiam o mal, ferem o direito de ir e vir, trapaceiam, mentem, enganam, matam. Todos estes, irmão, comparecerão diante do julgamento das nações. Está aqui, ó, Mateus 25. Aqui no História, irmão. Não é um conto de carochinha, uma ficção, um filme, não é uma série da Netflix, irmão. Isso aqui é real, vai acontecer. Isso aqui é mais certo do que o ar que eu e você respira. Isso aqui é mais certo, irmão, do que esse relógio que marca 8h17. Isso aqui é mais certo, irmão, do que essa camisa branca, essa calça preta. Isso aqui é mais certo, irmão, do que a notícia do fantástico que está passando agora. Isso aqui é real. Jesus vai descer e vai julgar todas as nações. Não vai ter um, irmão, para escapar. Oh, glória, glória. Nenhum líder, irmão. Aleluia, glória a Deus. O fim deles será o tormento eterno. Lago de fogo e enxofre. Serão julgados vivos e irão para a morte eterna. Não vai ter advogado para defendê-los. Não vai ter promotor para acusá-los. Aleluia. Não vai, o dinheiro deles, irmão, não vai comprar. Não vai ter suborno. Não vai ter propina com Jesus. É Deus, aleluia. Como eles fizeram ao longo da vida, mandam transferir milhões para Ilhas Caimã. Não vai ter, Kelly. Aleluia. Nosso Deus não é comprado com ouro e com prata, porque Ele é o dono do ouro e da prata. É Deus, aleluia. Não vai ter barganha, não vai dar para negociar com Deus. Não, eu te pago aqui 2 bilhões para me livrar. Não vai ter. Eles estão tendo tempo. Aleluia. Estão tendo tempo para se arrepender. Deus dá tempo para todos se arrependerem. Não vai ter desculpa, irmão, diante dele. É verdade, Deus. As nações, os povos que amaram, que oraram, que ajudaram, que foram a favor de Israel. Aleluia. Eu vou ler de Mateus 25:34. Olha o que ele vai falar para essa nação, ó. Para as nações como o Brasil, para as nações que ajudaram durante a grande tribulação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, ó glória, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As nações que oram por Israel. Por isso que o Salmo, aleluia, 122:6 diz que é para nós orarmos pela paz de Israel. Salmo 33:12 diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Continue igreja orando por Israel, continue amando Israel, continue intercedendo por essa nação, porque naquele grande dia do juízo das nações nós seremos chamados de benditos do Pai. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Após o julgamento das nações, irmão, Satanás será preso por 1000 anos. E aí nós iremos entrar no milênio, que será um reino de paz, um reino de prosperidade. Será o reino físico de Cristo na terra. E é o que nós tantos oramos, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. É o que nós pedimos nas nossas orações. Venha a nós o teu reino. Vai chegar esse dia, Jéssica, que vai vir nessa terra o reino de Cristo. Um reino que não vai ter morte, não vai ter doença, um reino que não vai ter desemprego, um reino que não vai ter violência contra a mulher, contra a criança. Vai chegar esse dia, irmão, que não vamos precisar de muleta, de bengala, de cadeira de roda, não vai precisar de remédio para controlar a pressão, diabetes. Vai chegar esse dia, igreja, aleluia, após o julgamento das nações, iremos entrar em 1000 anos, um reino de paz. Sabe quem vai reinar? Sabe quem vai ser o presidente desse reino? Sabe quem vai ser o governo desse reino? Vai ser o próprio Jesus do ano. Quem vai reinar? Bendito seja o nome do Senhor.
Senhor. Oh, glória a Deus, por isso vale a pena, irmão, servir esse Jesus. Falta pouco, igreja, aleluia, glória a Deus. Falta pouco para Ele vir buscar a igreja e depois voltar pela segunda vez conosco para julgar as nações e depois nós entrarmos no milênio, o reino de Cristo na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Após o milênio, Satanás será solto, que é Apocalipse 20, do 7 ao 10. Satanás será solto por um pouco de tempo, não sabemos. E depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda morte. Deixa eu ler aqui Apocalipse 20, que eu li hoje. Quando o falso profeta de Cristo é lançado vivo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20 vai falar do anticristo falso profeta. E a besta foi presa. A besta é o anticristo. E com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Olha aí, ó. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Aí Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo já foi vencido na cruz e vai ser vencido após o milênio pelo Senhor Jesus Cristo, que vai lançar ele também no lago de fogo e enxofre. Vai ficar na eternidade ardendo, sofrendo, aleluia, padecendo o que ele fez com a humanidade. Ele vai sofrer por toda a eternidade, porque Deus é justo e ama o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. E em Apocalipse 20, 11 é o juízo final. Aí vai ser o julgamento individual. Se em Mateus 25 é o julgamento coletivo das nações, em Apocalipse 20, do 11 em diante, é o juízo final. Aqui vai ser julgada todas as almas ímpias, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Cristo, todos aqueles que creram, mas não obedeceram. Aquela fé morta, aquela fé cega, vão comparecer aqui, ó. Daniel vai escrever que vai ter a ressurreição. Os mortos, aqueles que morreram sem Cristo, vão ressuscitar aqui, ó, no juízo final, para receber a sua condenação, um por um. Não vai ter tempo, não vai ser limitado, não, vai ser eterno, vai julgar um por um, vai comparecer ali, ó, e vai julgar pelas suas obras, pelo que fez através do seu corpo, através do tempo, através da família, através dos recursos, tudo que recebeu, tudo que Deus deu para a gente administrar, irmão. Se nós não fizermos com diligência, com obediência, com fé a Deus, nós vamos prestar conta a Ele naquele grande dia do juízo final. Vai ser o julgamento dos mortos, o julgamento dos anjos caídos, que são os demônios, no grande trono branco. Todos os ímpios de todas as eras comparecerão para serem julgados pelas suas obras. E depois disso, nós viveremos para sempre com o nosso Glória Senhor a Deus, aleluia. e Salvador Jesus Cristo. Entenderam a palavra, igreja? Amém. Não tem nenhuma dúvida? Qual é a dúvida? Assim, você falou, o juízo final vai ser só para os que ficarem. Mas Todos que morreram sem Cristo, tanto os vivos quanto os mortos. Os mortos ressuscitarão e comparecerão juntos com os que estiverem vivos no grande trono branco no dia do juízo final. você disse que uma semana são 70 anos. Uma semana são 7 anos. Porque uma semana são 7 dias. Mas no reino profético e na escatologia, uma semana, 7 dias. São 7 anos. Então, esses 1000 anos do diabo não vai ter. A 70 semanas termina na grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, que vai faltar 45 dias para terminar a grande tribulação, Jesus desce com a igreja e com os anjos.
Quando ele vence o anticristo, o falso profeta, termina a grande tribulação, termina a 70ª semana. Aí entramos no milênio. Já acabou as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel se cumpre com Jesus voltando. Zacarias 14, 1 ao 4. Quando ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se racha ao meio, ele salva Israel e aniquila o anticristo e o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos, aí já acabou as 70 semanas. Então significa que todo mundo vai ser julgado ou só os justos? Todos serão, uma pergunta, Luísa. Todos serão julgados. A igreja será julgada primeira, no arrebatamento. Ela vai para o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5. Qualquer dia eu vou pregar sobre o tribunal de Cristo. É 2 Coríntios 5. A igreja vai ser levada, só que o julgamento da igreja não vai ser um julgamento, não vai lançar ninguém no inferno. Alguns vão receber galardões, que a gente não sabe o que é, são coroa com pedra, ou algum prêmio, alguma medalha, troféu, sei lá, algo, não sei. A Bíblia diz que nós vamos receber coisas que o olho não viu, o ouvido não percebeu. Todos serão julgados. Os crentes e salvos serão julgados pelas obras no tribunal de Cristo, receberão esses galardões. Os que não receberem não perderão a salvação, e depois todas as almas serão julgadas. As nações serão julgadas já aqui, antes de entrar no milênio. O falso profeta e o anticristo já vão ser julgados. Quando terminar a grande tribulação, já vão ser julgados, já vão para o lago de fogo e enxofre, que nós vemos aqui em Apocalipse 19. E Satanás vai ser julgado. Antes das almas vai ser julgado Satanás, que vai ser lançado, conforme Apocalipse 19, vai ser julgado junto com a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Não vai ter uma alma que não vai ser julgada. Todas. Você disse que Israel é a nação escolhida. Sim. E nós fazemos parte de Israel? Não. Só Israel. Nós somos os gentios. Por isso que a 69ª semana ela parou, ela congelou quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Porque em Mateus 27, 51, diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O que quer dizer? Que ali a lei não era mais necessária. A dispensação, qualquer dia eu vou trazer uma palavra também sobre dispensação, que são uma série de dispensações, que não vai ter tempo, já vai ter medo de terminar o culto. Mas eu vou responder, mas alguma pergunta tiver, a gente responde aqui para a gente aprender junto. Quando o véu do templo se rasgou, ali parou a 69ª semana, profetizada. Porque a 70 semana é para Israel. E aí abriu-se o que? A porta para os gentios. Todos aqueles que crêem, veio quando eram seus não receberam. Todos que crêem serão feitos filhos de Deus. Então a porta está aberta para os gentios. Quando a igreja for arrebatada, aí fecha a porta para os gentios. Aí que se entende que vai entrar na grande tribulação nos 7 anos. Que aí Jesus volta a tratar com Israel. Aí começa a entrar na última semana, na 70ª semana. Entendeu? Entendeu, Carlos? Kelly? Mais alguma pergunta, Manejo? Mancida, Larissa? Cheio de dúvida aí? Volta para casa com dúvida não. Se aparecer alguma pergunta no grupo lá que a gente responde. Amém, igreja? Amém. 70 semanas é o tempo. 69 semanas se cumpriram. Falta uma semana. Quando a igreja for arrebatada, começa a contar através da tribulação. Ou durante o tempo que a igreja estiver na terra, se a igreja for antes ou for durante ou for depois. Os 7 anos que faltam para se cumprir as 70 semanas, que é a última semana, é o tempo da grande tribulação, que serão 7 anos, dividido em 3 anos e meio, de uma falsa paz, e depois 3 anos e meio de uma tribulação terrível. Terminando a grande tribulação, Jesus desce, julga as nações, como foi a mensagem que nós trouxemos aqui. Depois ele lança já o anticristo, falso profeta no lago de fogo e enxofre, prende Satanás, vivemos 1000 anos com Jesus. Depois ele julga Satanás, julga todas as almas dos ímpios e partimos para a eternidade, pelo século dos séculos com ele. E aí vai ter coisa para conversar com Jesus, para aprender, para receber dele, e aí será séculos e séculos vindouros. Amém, igreja? Que Deus em Cristo continue abençoando vocês. O Espírito Santo nos trouxe para trazer essa palavra de ensino hoje, a palavra de aprendizado. Qualquer dia a gente traz uma sobre o milênio, sobre as dispensações, e vai ser bênção. Bom, eu queria fazer um